Bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Nesses momentos tão agradáveis que é nós estarmos juntos, compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Você deve conhecer um dos personagens mais emblemáticos do Velho Testamento, Jacó. Emblemático porque nós observamos como Deus foi gracioso para com a vida do mesmo. E talvez você não saiba, mas 20 anos da vida de Jacó se passou na Mesopotâmia, na casa do seu tio Labão, depois de sair de Canaã, para fugir do seu irmão Esaú, por ter enganado seu irmão e tomado a bênção da primogenitura. Então, a pedido da sua mãe, que convenceu seu pai, o mesmo se dirigiu à casa de Labão, que ficava ali na Mesopotâmia, atual região sul da Turquia. E ali passaram-se 20 anos, dos quais 14 anos trabalhou pelas duas filhas de Labão, Raquel e Lia, e 6 anos ele trabalhou por um salário que havia sido acordado com seu sogro e tio. E ele mesmo relata que agora estava saindo bem diferente, pois quando ele havia chegado, nada possuía, a não ser um cajado que o acompanhou em toda aquela jornada de Canaã até a Mesopotâmia. Mas agora, na sua saída, apesar de ter trabalhado apenas 6 anos por uma remuneração, olha, foi uma remuneração abençoada. Porque agora ele voltava da Mesopotâmia com muitos animais, com muitos rebanhos, e não apenas de cabra, bodes, ovelhas, também tinha carneiro, camelo, vaca, touro, jumento, jumentas, e era um rebanho enorme, não é? E também tinha servos e servas, uma situação bem diferente do que aquela que ele havia entrado. Deus o abençoou na Mesopotâmia. Até que no retorno, agora com uma comitiva, porque ele chegou ali sozinho, e agora ele voltava com as suas 2 esposas, 2 concubinas, com seus filhos. A Bíblia relata o nome dos homens e também o nome de uma filha de Ná. Não havia nascido ainda Benjamim. Benjamim nasceu no retorno para a região de Canaã. Mas não eram apenas esses 12 filhos que ele tinha, os 11 homens, que ainda Benjamim não havia nascido, e Diná tinham mais filhos, tinha servos e servas. E agora a viagem é meticulosa, até que ele chega num lugar que se tornou emblemático, devido a essa experiência que ele mesmo teve, chamado Val de Jaboque. Você já deve ter ouvido falar desse lugar. Val, porque Val é uma parte rasa de um riacho que dava para passar a pé, um ribeiro. E ele procurou um lugar fácil para atravessar, porque era uma comitiva que ele estava trazendo e estava voltando com ele para a região de Canaã. E, inclusive, esse ribeiro de Jaboque deságua no Rio Jordão. Agora, ali ele teve uma experiência diferente, podemos assim dizer, que está narrado no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 24. Eu quero ler com você esse trecho. Diz assim:
E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Talvez você já tinha ouvido falar desse trecho das Escrituras ou até mesmo lido sobre ele. Nós não sabemos se aqui foi uma luta física ou não, mas nós sabemos que foi uma experiência única, vivenciada por Jacó, e que essa experiência também marcou a sua vida, marcou para sempre a sua vida. Aqui nós temos uma teofonia, que na verdade é uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Isso é uma teofonia. E muitos associam essa bênção de Jacó a bênçãos materiais. Que ele lutou com Deus até que Deus o abençoasse. Na verdade, se você vê dessa forma, é porque você olhou superficialmente para o texto e você não está a par dos costumes da época. Porque aqui Jacó era um homem extremamente rico. A riqueza era mensurada pela quantidade de animais que possuía. E muitas moedas de prata estava juntamente com ele nesse regresso para Canaã. Para você ter uma ideia, naquele momento de grande perturbação, com medo do seu irmão, olha o tamanho dos bens, dos rebanhos que ele possuía. Para acalentar o coração do seu irmão com medo da reação do mesmo no seu retorno para Canaã, ele enviou para o seu irmão 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. É uma quantidade considerável de animais aqui, enviado por ele a seu irmão. Aqui dá para você ter uma ideia do tamanho da riqueza que Jacó possuía. Era um homem rico. Na verdade, a bênção que Jacó recebeu aqui é a maior de todas as bênçãos que você poderia receber, que nós podemos receber em nossas vidas. A bênção de ter o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nosso Deus pessoal. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Até esse momento, Jacó conhecia a Deus por ouvir falar. E por uma breve aparição, por um breve sonho, mas ainda era o Deus de seu pai Isaque, de o seu avô Abraão. E foi nesse momento que ele teve esse encontro emblemático que mudou a sua vida. E na verdade,
Esse encontro era uma necessidade da sua alma. Você tem que entender, e há de convir comigo, que o dinheiro e qualquer outra coisa não é capaz de suprir o vazio que há nas almas famintas, sedentas de Deus. Jacó tinha de tudo que era considerado um bem, de tudo de bom para aquela cultura. Era uma grande família, com muitos filhos, muitas riquezas, mas faltava-lhe o principal: o Deus verdadeiro, se tornar o seu Deus pessoal. Faltava tudo, não é? Se há de convir comigo que faltava tudo. Foi nesse momento, a partir desse momento, que Deus se tornou o Deus de Jacó. E imagine só quanta luta. Aquela luta, ela simboliza a luta dos nossos velhos hábitos, superando os mesmos, para permitir que Deus se torne o nosso Deus pessoal. Aquela luta simboliza a luta contra os deuses dessa sociedade: dinheiro, prazeres pecaminosos, ostentação. Aquela luta simbolizava a luta contra o tradicionalismo que mais afasta de Deus que se aproxima dele. Era exatamente contra tudo isso que Jacó precisava lutar naquele momento, para que Deus deixasse de ser apenas um Deus de ouvir falar, para se tornar o Deus pessoal da vida de Jacó. E sabe qual foi o resultado desse verdadeiro encontro com Deus? A sua vida foi transformada. Você não achou curioso o fato do anjo do Senhor, que era o próprio Jesus Cristo, ter perguntado a Jacó: qual é o seu nome? Jacó respondeu: Jacó. É muito significante. Aquilo corresponderia a uma confissão de pecado. Jacó significa enganador, trapaceiro, aquele que usurpou o direito de seu irmão. E naquele momento, Jacó estava reconhecendo o homem que era. É quando nós reconhecemos quem somos que começa, que apertamos o start para uma transformação que acontece em nossas vidas. E ao anoitecer, ali estava Jacó, lutando com Deus. Ao amanhecer, no alvorada, nos primeiros raios da manhã, estava um novo homem surgindo: Israel. De enganador, se tornou o príncipe de Deus. Interessante que nessa luta ganhou quem perdeu. É assim no reino de Deus: ganha quem perde. Ganha quem abre mão deste mundo. Ganha quem perde as amizades pecaminosas que nos afastam de Deus. Ganha quem perde, aos olhos do mundo, os prazeres passageiros pecaminosos deste mundo perdido. E ganha porque se torna um novo homem, uma nova mulher, príncipe, princesa de Deus. É nisso que Deus quer transformar você. Você deve vencer essa luta, perdendo para Deus, vencendo do mundo. Eu gostaria de terminar esse momento fazendo uma breve oração. E a minha oração é que um verdadeiro príncipe e princesa de Deus surja na sua vida. Ore comigo. Pai, obrigado por tão ricos ensinamentos
encontrados na tua palavra. Obrigado por essa pessoa que está acompanhando do outro lado. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas. Que surjam príncipes e princesas, pessoas que decidiram perder aos olhos do mundo, mas ganhar diante de Ti. Isso nós te rogamos e pedimos, no nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo Café com o Pastor.